Dando continuidade ao nosso Evangelho da segunda-feira, dia 2 de março de 2026, hoje é o dia da reflexão da lição 38 do Vinha de Luz. Essa lição aqui, se você quiser ver o Evangelho, né, a leitura inteira, vai lá no outro vídeo que tá lá. Então, assim, essa lição, ela começa com essa frase: grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Todos nós somos aprendizes aqui no planeta Terra, todos nós estamos aqui em aprendizado, em experiência, para que a gente evolua, né? Para que a gente se desenvolva. E o que acontece? Muitas vezes a gente se pergunta: o que a gente pode fazer aqui no planeta Terra? O que a gente pode contribuir com o planeta, contribuir com a gente, contribuir com o outro? E os pequenos servicinhos que nós podemos fazer, que muitas vezes a gente esquece e a gente às vezes subestima esses serviços, você não dá a importância devida, né? Então, o que seriam esses servicinhos que essa mensagem fala? São aquelas gentilezas que a gente faz com as pessoas. Dar um copo de água, ser gentil, ouvir a pessoa, ter tolerância numa conversa que às vezes a pessoa está ali numa situação que exige, né, uma calma, uma tolerância da pessoa que está ouvindo, ou alguém da nossa família. Como é difícil, né? A gente às vezes, dentro da nossa família, a gente tem às vezes algumas situações que você tem que ser tolerante, você tem que ouvir, você tem que se acalmar enquanto o outro está se expressando. Então, esse é um tipo de servicinhos ao qual a mensagem fala. Fazer um favor, carregar alguma coisa para a pessoa, quando a gente vê alguém que está ali numa situação de sufoco, a gente poder dar uma palavra, poder ajudar. Então, são inúmeras as coisas que a gente pode fazer que são ditas aqui na mensagem de servicinhos. Por quê? Essas pequenas gentilezas, elas vão aumentando a nossa frequência, elas vão fazendo com que a gente evolua, para que a gente sirva a nós mesmos, porque no mesmo momento que a gente faz isso com as outras pessoas, nós também vamos receber, muitas vezes nem daquelas pessoas que a gente faz, é o que ele fala aqui. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Muitas vezes a gente faz as coisas para as pessoas e as pessoas não nos agradecem, elas são ingratas, elas não conseguem ter ali uma gratidão, mas a gente tem que continuar fazendo. Nós não podemos parar diante desse tipo de atitude, logicamente que respeitando a nós também, né? Sabendo ali dar um limite para essas atitudes, mas a gente não deve deixar, muitas vezes a gente para de fazer uma coisa para uma pessoa ou servir algo porque uma outra pessoa foi ingrata com a gente já vai, né? O nosso cérebro já vai procurando naquelas caixinhas aquela experiência que a gente teve, nós vamos lá e para de fazer. Quando aparece alguma oportunidade para a gente fazer, nós não fazemos, nós lembramos, né? Já vem logo aquela lembrança, aquela sensação de quando a gente fez com o outro e ele não foi grato, mas a gente precisa entender que essas atitudes a gente vai dizer respeito a nós mesmos, não ao outro. Logicamente, respeitando a nossa individualidade, tá bom? Então, os servicinhos são esses, vai ter sempre alguma coisa que a gente pode fazer por nós, pelas outras pessoas e pelo planeta, e é importante que a gente saiba que nós precisamos movimentar essa energia. Nós não podemos estar vivendo num planeta, num coletivo, sem
contribuir, sem servir, sem ser contribuição para o planeta, que é uma consciência, né? E para nós e para as outras pessoas. A gente precisa movimentar essa energia para que a gente também receba também essas gentilezas, para que as pessoas também percebam que nós também estamos ali. Muitas vezes nós vamos necessitar, né, em vários momentos, porque nós estamos em um planeta vivendo uma experiência que exige que isso seja feito, porque nós estamos também vivendo nesse planeta e muitas vezes a gente precisa dessas coisas pela própria condição planetária, que é um planeta de experiências, que a gente nem sempre está equilibrado, é uma energia densa no planeta, é um planeta que ainda está passando por uma transição de energia, de uma frequência alta, e a gente também é afetado. Por mais que a gente esteja bem, nós estamos afetados. Então, nós precisamos também dessas gentilezas das pessoas, desses servicinhos às pessoas, dessa forma carinhosa que as pessoas, que nós vamos fazer com os outros e nós vamos também receber. Mas para isso a gente tem que dar primeiro. A gente tem que movimentar primeiro essa energia para que a gente receba. Essa é uma lei. Primeiro a gente oferece e depois a gente recebe. E se todos nós fizermos assim, então todos vão receber. Mas a gente precisa fazer isso. Então, assim, gente, tem uma gama de coisa que a gente pode fazer, né, que está dentro desses servicinhos, né? Ele até fala aqui, não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário, para quantos se congregam na experiência humana. Porque eles também, as pessoas também vão fazer conosco, nós fazemos com as pessoas, e aí assim a gente vai ter uma vida mais leve, né? A gente é visto, a gente se torna importante também quando a gente movimenta essa energia. Como eu falei, primeiro começa em nós, para depois nos outros. E aí tem muitas formas. Então aqui eu vou deixar essa reflexão, mas eu vou abrir esse tema para outras reflexões relacionadas com esses serviços que a gente pode fazer em outros vídeos, tá bom? Por hora eu vou deixar aqui nesse ponto, tá? Da reflexão. Gratidão e até a próxima reflexão, até o próximo evangelho. Gratidão e até mais.